Palavra de Deus, Apocalipse 2, versículos 12 a 17. Diz assim: Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Oremos. Majestoso Senhor, Pai de todos nós, nosso Pai que está nos céus, ó Deus, que teu nome seja santificado no nosso meio. Senhor, fala com a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que ninguém que chegou aqui saia dessa igreja sem ouvir a voz do teu Espírito Santo. O objetivo desta mensagem é que essas pessoas saiam daqui, Senhor, tendo a plena certeza que Deus falou com eles. Em nome de Jesus, fala, Senhor, que o teu Espírito atue livremente nessa noite, através da tua palavra. Que teu Espírito fale poderosamente através dessa palavra, Senhor. Pai, neste momento, leva cativo a nossa mente em Cristo Jesus. Leva cativo o nosso coração em Cristo Jesus. Nós queremos ser prisioneiros do Senhor. Nós não queremos que os nossos pensamentos se desviem para outro local. Nós não queremos que os nossos sentimentos, ó Deus, se desviem para outro local. Nós queremos, nessa noite, que o nosso pensamento seja unicamente para Ti. Que o nosso sentimento seja unicamente para Ti. Que nessa noite, Senhor, o inimigo não tire a nossa atenção. Que ele não tire a atenção da Tua palavra. Que ele não roube a semente, Senhor. Que essa palavra penetre, germine, cresça, floresça e frutifique no coração dos que estão aqui. Fala, Pai. Fala, porque essa casa é Tua. Essa igreja é Tua. Esse povo é Teu. Nós somos Teus. E estamos aqui para Te ouvir. Fala aquilo que o Senhor quiser falar. Não aquilo que eu quero falar. Não aquilo que eu quero ouvir. Mas aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que o Senhor sabe que necessitamos ouvir. Queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos
falar sobre essa igreja, que o Senhor Jesus enviou uma carta também para ela, a igreja de Pérgamo. Deixa eu organizar aqui. A igreja de Pérgamo, irmãos, era uma igreja ao qual o nome dessa cidade é uma cidade chamada Pérgamo, nos tempos dos apóstolos, né? Esse nome, ele significa fortaleza. Então, era uma igreja que ficava numa cidade, que essa cidade, ela ficava no alto de um monte, e essa cidade era chamada assim, Pérgamo, porque ela parecia, de fato, uma fortaleza, né? Uma cidade difícil de se chegar. Ela ficava localizada em cima de uma montanha, como eu falei, conhecida, muito conhecida essa cidade de Pérgamo, porque tinham muitos templos pagãos. Então havia muitas igrejas pagãs, adoração a vários ídolos, não é? A idolatria era muito forte nesta cidade de Pérgamo, aonde aquele povo de Deus estava ali, rodeado do paganismo, rodeado da idolatria. E também o seu nome foi colocado também, Pérgamo, né? Era conhecida, essa cidade era conhecida porque ela tinha uma biblioteca muito grande, havia mais de 200.000 pergaminhos naquela cidade, livros. Na época era esses rolos, né, que se escreviam. Então era uma cidade que havia uma cultura muito grande, um estudo muito grande, porém, ao mesmo tempo, havia uma ignorância muito grande com a palavra de Deus. Então, eles tinham essa biblioteca muito grande lá, e por isso que foi colocado o nome nos livros de pergaminho. Eles não tinham esses nomes, então colocaram o nome Pergaminho, porque nessa cidade ela era conhecida por ter um grande patrimônio de livros e, na época, informações culturais. Então, hoje a gente conhece os pergaminhos por causa da cidade de Pérgamo, né? Colocaram em homenagem a essa cidade. Veja que coisa, uma cidade com muito conhecimento cultural, bem protegida, porque ficava em cima, no alto de um monte, porém era uma cidade muito pagã. Eles tinham muitos ídolos lá, adoravam muitos deuses diferentes. E aquela igreja do Senhor Jesus estava ali, para fazer a diferença naquele lugar. Isso é um sinal de que nem sempre conhecimento, né, quer dizer que a pessoa tenha uma vida fiel e verdadeira com Deus. Então eles tinham muito conhecimento da cultura, de tudo, mas faltava o conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. Olhando as outras cartas, nós vimos que provavelmente o pastor da igreja de Éfeso era Timóteo, nessa época que foi escrita essa carta. O pastor da igreja de Esmirna provavelmente era Policarpo, nessa época, foi o pastor que recebeu a carta para ler para a igreja. E muito provavelmente o pastor da igreja de Pérgamo está no texto. Seu nome era Antipas. Antipas, ele foi o pastor responsável por receber a carta e ler para a igreja de Pérgamo. Eu trouxe uma informação aqui para a gente sobre esse pastor. O pastor Antipas, que provavelmente, né, muito provavelmente era o pastor, ele foi queimado. Então, nessa época, como os irmãos já sabem, o cristianismo era muito perseguido. As igrejas sofriam demais. Para ser crente, tinha que dar a vida, meu irmão. Tinha que estar disposto a dar a vida por Jesus. E esse pastor aqui também passou por isso, não diferente dos outros. A história vai dizer que Antipas foi colocado dentro de um bezerro,
um bezerro feito de bronze, parece coisa de filme, né? Mas ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze, colocaram fogo e ele foi queimado vivo lá dentro, torrado vivo. Olha só o que aconteceu com aquele homem, né? Então o pastor da igreja de Pérgamo, ele morreu, ele foi martirizado dessa forma. Pérgamo foi a primeira cidade que instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador. Então os imperadores da época, eles eram tidos como deuses, e Pérgamo foi a primeira cidade no ano 29 depois de Cristo que oficializou a adoração ao imperador. Ela construiu um grandioso altar. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar nos deuses gregos, né? E tem um deus lá, que ele é chamado do maior dos deuses. Seu nome é Zeus. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. E essa cidade adorava a Zeus. Ela tinha um templo bem grande de adoração a ele. Então, por isso que Jesus diz aqui no texto que ela ficava localizada próximo ao templo de Satanás. Era o templo das idolatrias de tantos deuses que tinha lá, que Deus disse, olha, esses deuses aí são deuses, falsos deuses. Esses templos são trono de Satanás. A idolatria era muito grande. A igreja de Pérgamo representa as igrejas liberais. As igrejas que aceitam qualquer doutrina para ganhar fiel. A igreja permissiva, que visa um crescimento numérico, mas uma igreja sem doutrina. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo se desviou da palavra, deixou de lado os ensinamentos do Senhor. Nós vamos expor o texto, analisar versículo a versículo, e você vai ver que a igreja de Pérgamo abandonou, ela permitiu que falsas doutrinas entrassem, ela se vendeu, ela foi uma igreja que deixou de lado o ensino do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, dentro das igrejas do Apocalipse, Pérgamo é uma das igrejas que Jesus mais chama a atenção. É uma das igrejas que Jesus mais fala de uma forma dura, né, para a igreja. Muito bem. Nós vamos desenvolver aqui esse texto em 3 divisões, em 3 blocos. Observe aí comigo, por favor, os versículos 12 a 17. O primeiro bloco está nos versículos 12 e 13. É quando Jesus faz o elogio àquela igreja. Tá certo? É quando Jesus Cristo, ele fala bem, fala dos pontos positivos. O segundo bloco que nós vamos estudar, vamos aprender, são as instruções de Jesus para a igreja, consequentemente para nós hoje, que está nos versículos 14, 15 e 16. E para finalizar, o terceiro bloco é apenas no versículo 17, que é quando Jesus faz a promessa para a igreja. É no momento em que Jesus ele faz as suas promessas para aquela igreja. Pois bem, vamos entrar no texto? Ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, o que conservas o meu nome. Você conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, ao qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Aqui está a primeira parte do texto. Irmãos, Jesus começa falando para aquela igreja, como sempre, né? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve:
Lembre-se, João aqui estava tendo uma visão. Então Deus estava mostrando para ele o céu. Ele estava tendo o grande privilégio de ouvir a voz do próprio Deus e a voz de Jesus dizendo a ele, para ele escrever tudo o que ele tinha que falar para aquela igreja. Pois é, nós dizemos que a Bíblia é a carta de Deus para os homens, né? E literalmente Jesus escreveu cartas para as igrejas. Palavras que saíram da boca do Senhor Jesus, palavras que foram ditas para nos edificar, para firmar a igreja. E Jesus disse a João, quando ele estava tendo a visão: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: deixe registrado a minha palavra. Essa palavra que você está com ela aí na mão, não sei se você tem noção, mas uma quantidade infinita de pessoas morreram para você estar com a sua Bíblia hoje. Uma quantidade de pessoas muito grande, você não tem como contar. Na primeira perseguição da igreja, a partir do ano 64, a história diz que faltou madeira em Roma, de tanto cristão que morreu crucificado. Faltou madeira na cidade. As árvores foram extintas. O inimigo tentando acabar com o cristianismo, o inimigo tentando acabar, tentando parar. Mas Jesus disse aqui a João, ao anjo da igreja: escreve, registre. Irmãos, essa palavra aqui continua de pé até hoje, porque ela é a palavra de Deus. Ela não é palavra de homem. Por isso que Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando eu prego a palavra dele, quem está falando é ele. Quando eu falo o que eu quero, quem está falando sou eu. Então não tem autoridade nenhuma o que eu falo. Mas o que está escrito aqui tem o poder de transformar a vida de todo aquele que crê nessa palavra. Se fosse a palavra do pastor Renato, já tinha se rasgado, queimado há muito tempo. Mas é a palavra de Deus. Ao anjo que está na igreja, escreve. Provavelmente é Antipas, o pastor que está lá na igreja, escreve. Essa palavra vai chegar na igreja de Pérgamo, essa palavra vai chegar em todas as igrejas do mundo, porque ela é minha palavra. Ela saiu da minha boca e ela tem o poder de transformar todo aquele que crê. Quando Jesus manda o apóstolo João escrever esta palavra, ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 12. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada. Esse texto aqui, nós o interpretamos em Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela penetra, vai no fundo do nosso coração. Jesus está dizendo estas coisas. Quem está dizendo à igreja é aquele que tem a palavra de Deus. É aquele que tem autoridade, é o próprio Jesus Cristo. Então quem está falando nessa noite é o próprio Jesus Cristo. Então quem está falando através desse texto é o próprio Jesus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra ela não passará, ela permanecerá para sempre. Se tem uma coisa nessa vida que você deve se apegar, é a palavra de Deus. Porque tudo que a palavra de Deus ela promete, pode ter certeza, vai se cumprir. Tudo, cada vírgula,
cada versículo, eu creio que toda a palavra de Deus, ela saiu da boca do próprio Deus. Ela não tem erro, ela é inerrante. Tem alguns teólogos que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De capa a capa. Porque se ela apenas tivesse alguns fragmentos da palavra de Deus, então a grande parte seria a palavra de homens. Mas tudo que está escrito nela, conforme Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, tudo foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus. E quem está dizendo essas coisas é aquele que tem essa espada afiada na mão. É aquele que tem a palavra final. É aquele que tem o ponto final. Aqui vale salientar que essa palavra que Jesus está falando aqui, além de ser a palavra de Deus, além de ser a Bíblia Sagrada, é toda a palavra que sai da boca dele. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fala para a gente, tudo aquilo que Jesus diz em sua palavra, esse é o ponto final. Irmãos, às vezes a gente tira os olhos da palavra de Deus e começa a colocar os nossos olhos nas palavras dos homens. Às vezes a gente tira os olhos da palavra de Deus e a gente começa a olhar, começa a ouvir palavras secundárias de pessoas, de humanos, né? Falhos e pecadores. Quem tem a palavra de final é Jesus. Isso é na medicina, o diagnóstico final quem dá é Cristo. Ah, pastor, descobri que eu estou com uma doença em fase terminal. A palavra final quem dá é Jesus. Isso é na nossa vida sentimental, na nossa vida intelectual. Isso é em todas as áreas, no meu trabalho. Isso é na minha família, isso é em todo lugar, irmãos. Entenda, quem tem a palavra final, quem tem a espada, é Jesus. Escute a palavra de Deus, creia nela, pratique-a. Pare de ouvir tanto as palavras dos outros. Pare de dar tanto ouvido ao que as outras pessoas pensam sobre você. Dê ouvidos ao que Jesus diz sobre você. Se eu fosse dar ouvidos ao que as pessoas pensavam de mim, eu não estava nem aqui hoje. Eu não era nem pastor. Eu não tinha nem me convertido. Porque se eu fosse dar ouvido às palavras do povo, eu estava no mundão. Estava fazendo tudo que não devia. Mas no dia que eu ouvi a Deus, no dia que eu entendi que quem tem a palavra final é Jesus, no dia que eu olhei para Cristo e vi que o seu sacrifício era suficiente para perdoar meus pecados, eu deixei de lado o que as pessoas diziam de mim, olhei para Jesus, Senhor, se a tua palavra é verdadeira, me transforma. Ele me transformou. Jesus está dizendo, quem está falando essas coisas é aquele que tem a espada afiada, é aquele que tem a palavra de criar, a palavra de recriar, a palavra de matar, a palavra de dar vida, aquele que tem a palavra de formar, aquele que tem a palavra de cuidar, aquele que tem a palavra soberana, inerrante, essa palavra sai da boca de Jesus. E o que é que Jesus diz àquela igreja?
O que é que sai da sua boca? Versículo 13. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e que não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós estamos na parte em que o Senhor Jesus, ele fica mostrando os acertos da igreja. E ele faz uma revelação para a igreja. Ele traz uma revelação para a gente. Ele diz: eu conheço o lugar que você habita. Eu sei onde você mora. Eu sei aonde a minha igreja está localizada. Eu sei dos desafios. Eu sei de tudo que vocês passam. Eu sei de cada passo que você anda no seu dia. Eu sei de cada pensamento que passa na sua cabeça. Eu sei de cada palavra que sai da sua boca. Aliás, antes de sair a palavra da boca da gente, Jesus já sabe. Jesus está dizendo para essa igreja aqui: eu conheço o lugar que você habita. E onde você habita não é um lugar muito bom, não. É um lugar onde está o trono de Satanás. Ou seja, aquela igreja estava no lugar onde havia uma forte afronta contra o evangelho. Os vizinhos daquela igreja não eram muito bons, não. Os vizinhos da igreja de Pérgamo eram uma afronta contra o evangelho. Eram pessoas que eram idólatras, viviam uma vida devassa, viviam uma vida distante de Deus, não queriam saber de Deus. A gente tem vizinho assim também. Nós temos muitas pessoas aqui no nosso bairro que estão perdendo a sua vida. Estão perdendo a vida. Estão vivendo uma vida de idolatria, uma vida de vícios. Estão vivendo uma vida que não é nem vida, é uma morte. Estão mortos, porque estão longe de Deus. Jesus estava dizendo àquela igreja aqui: eu conheço onde você está, eu sei do tamanho do desafio que vocês têm em pregar o evangelho onde vocês estão. Eu estou vendo. E ele diz que lá na cidade de Pérgamo havia esse trono de Satanás. E ele diz: eu sei que você conserva o meu nome, que você não negou a minha fé. Era uma igreja remanescente. Estava cercada de falsos profetas, de falsas doutrinas, mas era uma igreja que ainda não tinha negado a fé. Antipas tinha morrido dessa forma desastrosa, a igreja tinha visto, mas havia alguns ali que continuavam firmes, lutando para que o evangelho fosse pregado. E ele diz que Antipas foi morto aonde Satanás habitava, olha só. Então, muito provavelmente aqui, o pastor dessa igreja, ele foi morto dentro do templo dos falsos deuses. Templo pagão, né? Muito provavelmente aqui foi isso que aconteceu. Eles martirizaram aquele homem da pior forma possível. Esse era o contexto da igreja de Pérgamo. Irmãos que lutavam pela fé, irmãos que estavam ali sem negar a Cristo,
vendo tudo acontecendo daquela forma, o seu pastor sendo morto nos seus olhos. Esse é o contexto do Apocalipse. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós também vivemos esse Apocalipse todos os dias. Talvez não com essa intensidade, mas nós também vivemos, irmãos, nessa mesma batalha todos os dias. Jesus está voltando. Vigia. Cristo vai voltar quando a gente menos esperar. Jesus disse assim: quando tiverem dizendo paz e segurança, aí é que virá repentina destruição. Vigia, irmãos. Essa igreja ficava próximo a esse templo, chamado Templo de Satanás. E Jesus ele faz alguns elogios a ela, como nós vimos no primeiro bloco, versículo 12 e 13. Ele diz que aquele povo não tinha negado o nome dele, estava conservando a fé, não tinha negado a fé. Mas agora no versículo 14, a partir do versículo 14, Jesus traz instruções para aquela igreja. E ele fala das coisas que aquela igreja estava fazendo que não deveria fazer. Ele diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Uma das coisas que essa igreja fazia que não deveria fazer, ela tolerava falsos mestres. Ela tolerava falsos profetas. E esses homens ensinavam sacrifício a ídolos. Ele faz aqui um paralelo com Balaão, né? Para quem não conhece, Balaão foi um falso profeta do Antigo Testamento. Tá? Então, ele se vendeu. Balaão se vendeu. E dessa mesma forma, Jesus fala que haviam falsos mestres nessa época que ensinavam essa mesma doutrina. Ou seja, sacrifício aos ídolos, prostituição. Aqui ele está falando que os falsos profetas do mundo estavam entrando na igreja. Hoje tem isso. Tem falso profeta hoje entrando na igreja? Olha o álcool ungido. Esse álcool aqui você nunca vai pegar Covid. O pastor Renato vai orar e... Meu Deus. O que estão fazendo com o nome de Jesus é triste. O que estão fazendo com o nome do Senhor, Salvador, Criador da terra e do céu. Eu só me lembro daquela passagem que Jesus entra no templo e está ali os comerciantes, né, vendendo, né? E ele chega e sai quebrando tudo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de negócio. Isso não é uma coisa nova não, já existia desde a época dos apóstolos, charlatões da fé, mentirosos da fé, homens que te prometem tudo o que Deus nunca te prometeu, pessoas que prometem a você que se você vir para o Evangelho, você vai ficar rico, vai ter carro, vai ter casa, vai deixar de ser funcionário, vai ser patrão. Pessoas que prometem que Jesus veio a esse mundo para trazer bem-estar aqui. Jesus veio para você viver bem aqui, para você ter o céu aqui. Você quer ter uma boa condição financeira? Trabalhe, meu filho, vai trabalhar.
Quer ter uma boa condição na sua vida? Estude. Meta a cara nos livros. Jesus vai te honrar. Agora não venha para a igreja pensando que igreja é lugar de obter essas coisas, não. Igreja é lugar de você se encontrar com Jesus e ter a sua salvação. E não é vendida, ela é de graça. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homem, para que ninguém se glorie. É um dom do Senhor. Nesta época, a igreja de Pérgamo estava passando por isso. Haviam falsos profetas lá entrando na igreja, e a igreja estava permitindo isso. A igreja estava deixando. E Jesus vem contra ela dizendo: eu tenho contra você que você está aí sustentando a doutrina de Balaão, a doutrina dos falsos profetas. Não é para fazer isso. Se todas as igrejas do mundo começar a pregar um falso evangelho, a igreja que nós fazemos parte tem que ser a única que prega o verdadeiro evangelho. Mas a gente não pode se corromper, a gente não pode se vender, irmãos. Evangelho não se vende. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: ainda que um anjo do céu desça, ele lhes pregue outro evangelho, além daquele que nós pregamos para vocês, que seja anátema, amaldiçoado. Estão pregando um evangelho amaldiçoado, irmãos. Um evangelho que leva a pessoa a ficar preso nas suas próprias vontades. Você quer o quê? Venha para cá. A solução está aqui. Um evangelho que a pessoa não quer saber de Jesus, ela quer saber do que Jesus pode dar. E muitas vezes não é nem ele que dá, é o próprio diabo mesmo para enganar a pessoa. E a pessoa fica presa na mentira. Aqui ele está dizendo à igreja de Pérgamo que ela tinha esses falsos profetas e eles ensinavam as pessoas a comerem carne sacrificada aos ídolos e a praticarem prostituição. Essa era a doutrina que eles estavam tolerando. No verso 15 diz: outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, a igreja não estava só permitindo, mas ela tinha gente dentro dela que sustentava essas falsas doutrinas, que acreditava nessas falsas doutrinas. Veja só. Os nicolaítas começaram com Nicolau. Ele era um homem de Antioquia. Ele tentou causar divisão na igreja, infiltrando falsos apóstolos na igreja. Então Nicolau foi um homem que a história, alguns estudiosos vão dizer, que ele começou a dizer: olha, apareceu um novo apóstolo. Na igreja tal tem um novo apóstolo. E esses apóstolos, supostos apóstolos, entravam na igreja tentando desfazer a doutrina dos verdadeiros apóstolos que já tinham morrido e tentando ali enganar a igreja. Isso era o que Nicolau fazia. Muito bem. Então aqui temos algumas instruções, alguma chamada de atenção de Jesus para a igreja de Pérgamo. Temos no versículo 16, dizendo o seguinte: portanto, arrepende-te. Se você não se arrepender, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se arrependa dessas obras, antes que Cristo vá contra elas. A igreja de Pérgamo tinha esse pecadinho de estimação. O pecado de estimação que tinha na igreja de Pérgamo era passar a mão por cima do pecado desses falsos profetas. Passar a mão no pecado dos outros. Cobrir o pecado dos outros.
Esse era um problema sério que havia nessa igreja. E Jesus diz a ela: se arrependa. Irmãos, nós não podemos ter pecado de estimação. Nós podemos nos acostumar com o pecado, mas Jesus não se acostuma, não. Essa igreja aqui estava acostumada com isso. E Jesus estava dizendo: se arrependa. Se arrependa. Se você não se arrepender, eu venho contra você. Eu vou lutar contra você com a espada da minha boca. Ou seja, com a minha palavra, eu vou lutar contra você. Sabia que Jesus ama a igreja, mas se a igreja estiver errada, Jesus luta contra aquela igreja. Jesus luta contra aquela igreja. Jesus luta contra pessoas que vivem num pecado e que não querem largar o pecado. Afinal, Deus é amor, né? Mas Deus também é justiça. Deus é justo, irmãos. E Ele não, de maneira nenhuma, de momento algum, Jesus não compactua com o pecado. Aquela igreja estava sendo chamada a atenção duramente por Cristo. Mas tudo isso porque Cristo queria ver uma igreja doutrinada, uma igreja firme. Cristo queria ver uma igreja verdadeira, fiel. Então, nesses 3 versículos, nós vemos as instruções que Cristo dá à igreja. No versículo 17, que é o terceiro e último bloco, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus agora faz promessas àquela igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão é repetida em todas as cartas, porque Jesus está dizendo aqui o seguinte: todos vocês têm a plena responsabilidade de ouvir e praticar essa palavra. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Todos nós sabemos o que era o maná. O maná era o pão que caía do céu. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, sem ter o que comer. E num determinado momento, Deus manda o maná para o povo. Então aquele maná começa a cair e o povo começa a se alimentar. Só que Jesus diz aqui a essa igreja o seguinte: Ele vai dar um maná escondido àquela igreja. Ele vai dar um suprimento que não vai ser semelhante àquele. Ele vai dar um pão agora, um maná, que vai durar para sempre. Lembra que Jesus disse que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calor algum vai cair sobre eles, tudo isso lá no céu. Ou seja, Cristo está dizendo aqui, irmãos, Ele está dizendo: eu vou dar a vocês um suprimento que será eterno. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá no céu não vai precisar a gente se alimentar. Nós vamos ter corpo perfeito. Aquele que vencer, aquele que completar a sua carreira aqui, uma carreira de cristão verdadeiro aqui, como Antipas completou, essa pessoa, ela irá comer do pão do céu, viver eternamente com Jesus no céu. Não será mais um maná que se acaba. O texto continua dizendo: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Essa pedrinha branca, irmãos, no Antigo Testamento, essa pedra era usada como um voto de benefício, tá certo? De um réu
ela servia como um documento. No Antigo Testamento, quando uma pessoa errava, que ela era perdoada, ele recebia essa pedrinha branca. E era um documento que estava dizendo ali que aquela pessoa foi perdoada. Que coisa. Jesus está dizendo aqui a essa igreja, olha, se você vencer, se você for fiel, se você não se corromper, se você não dar ouvidos aos falsos profetas, se você amar minha palavra, se você até na sua morte estiver comigo, eu vou te dar o perdão, eu vou te dar a comprovação que você agora é livre, você não irá mais para a condenação, você irá para o céu. Então essa pedrinha representava isso, era um documento que também era para um escravo. Quando um senhor libertava um escravo, ele dava esse documento, essa pedrinha branca, com alguma coisa escrito que estava dizendo ali que aquele escravo era liberto. Também, ela pode também representar duas pedrinhas, que era muito usado no Antigo Testamento, era o Urim e o Tumim. Não sei se os irmãos ouviram falar, mas com certeza a maioria aqui já ouviu falar. Lá em Levítico 8:8. Urim e Tumim eram duas pedrinhas, que elas ficavam presas aqui, ó, na roupa do sacerdote. Então o sacerdote ele tinha uma estola sacerdotal, né, da linhagem de Arão, e eles colocavam pedrinhas. E essas pedrinhas, Deus falava com os sacerdotes através dela. Quando tinha algo muito difícil para resolver, então Deus se manifestava através delas. Então o sacerdote pegava, lançava sortes, né? Eu até recebi dúvidas essa semana sobre isso. Eles lançavam sortes e Deus falava através daquela pedrinha. E Deus dava a resposta para o povo do que ele queria. É importante deixar bem claro, pastor, então tirar sorte, eu posso jogar sorte? Não. Deixar bem claro, isso aqui, o texto de Neemias 7:65 e Esdras 2:63, deixa bem claro que essas pedrinhas, só quem podia usar era o sacerdote, mas ninguém, só eles. E ele só usava quando era algo muito difícil de responder. Então Deus se manifestava através dela. Veja que coisa interessante, não é? Então, não é feito para jogar búzio. Negócio de búzio não tem embasamento bíblico. É outra coisa totalmente diferente, tá? Não tem nada a ver com isso. Então Deus, ele se manifestava através dessa pedrinha. E essas pedrinhas, Urim e Tumim, elas davam a resposta que o povo tanto precisava. Ou seja, se nós seguirmos essa linha de interpretação, Deus está dizendo aqui ao povo que aquele que vencer, ele vai ter a voz de Deus com ele eternamente. Todas as respostas daqui da terra serão respondidas a ele. Esse é um dos sentidos da interpretação dessa passagem, né? Então, Deus irá se revelar a nós no céu e Ele dará sentido a todas as coisas que nós vivemos aqui e não sabíamos. Então, por isso que Ele diz nesse texto que Ele vai lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedra escrito um nome novo. Ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, Deus está agora dando a todos nós algo que só era dado a um sacerdote, que eram essas pedrinhas. Agora ele está dizendo, da mesma forma como eu me revelei aos sacerdotes do Antigo Testamento, da mesma forma como eu falei com eles, da mesma forma que eu fazia isso com eles, agora todos irão também ter esse mesmo direito. Todos irão também conversar comigo face a face. Eu irei ouvi-los. Este é o sentido desta palavra. Irmãos, nós podemos e devemos
ouvir e entender o que Jesus falou para essa igreja de Pérgamo e colocar em prática. E nós vamos recapitular. Jesus ensinou essa igreja que ela deveria ser fiel. Jesus ensinou essa igreja que ela deveria ir contra os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Jesus ensinou essa igreja que ela deveria lutar contra os falsos profetas. Jesus ensinou que ela deveria se arrepender dos seus pecados. Jesus ensinou que ela não deveria se misturar com as doutrinas do mundo. Pérgamo estava permitindo que a doutrina do mundo entrasse na igreja. E Jesus estava ensinando aqui, não. O mundo é mundo, a igreja é igreja. Por falar nisso, abrindo um parênteses, não sei se vocês ouviram falar, mas tem igrejas aí fazendo carnaval gospel. Tem igrejas aí colocando trio elétrico e botando aí frevo para Jesus, carnaval gospel. Cantores que se dizem cristãos, pulando carnaval. Ah, pastor, é para pregar o evangelho, o senhor está sendo fundamentalista. Deixa eu ser, tem nada não. Se quiser pregar o evangelho, você vai, não precisa nem pular, nem dançar não. E nem precisa colocar roupa de carnaval não. Você vai com a Bíblia debaixo do braço mesmo, com um folheto que diz, sai daí, que isso é festa do diabo, vem para Jesus. E ainda assim não é todo mundo que pode ir, porque se for um fraco na fé, pode ter uma recaída. Essa igreja estava permitindo, irmãos, que o mundo entrasse nela. Nós não podemos permitir. O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Jesus disse que nós somos o sal, nós somos a luz. Se o sal perder o sabor, vai ser pisado. Outra coisa que Jesus ensinou também é que se aquela igreja não se arrependesse, Jesus ia lutar contra ela. Jesus ia lutar contra aquelas falsas atitudes da igreja de Pérgamo. E por fim, Jesus nos ensina que se nós vencermos, nós teremos vida eterna. Se nós vencermos, nós teremos intimidade com Deus. Se nós vencermos, se nós ficarmos firmes até o final, irmãos, se nós ficarmos até o final, a nossa recompensa já está garantida nos céus. Eu não posso deixar de terminar essa mensagem sem perguntar algo aqui. A igreja de Pérgamo estava em cima do muro. Deus e o mundo estavam em cima do muro. Talvez tenha pessoas aqui assim. Talvez tenha alguém aqui assim, em cima do muro. Eu quero dizer para você nessa noite, decida-se. Jesus está voltando. Decida-se. Jesus quer te salvar. Decida-se. Jesus quer mudar a sua vida. Como a gente sempre costuma dizer, né? O muro é do diabo, saia de cima do muro. Vem para Jesus. Venha para Jesus. Baixa a tua cabeça. Eu quero orar nesse momento. Nós vamos orar. Vou te pedir também para a gente ficar de pé, por favor. Ó Deus, nosso Senhor, nosso Pai, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor,
nós te pedimos que o Senhor possa falar, penetrar no nosso coração. Senhor, se houver alguém aqui sendo incomodada pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, que essa noite seja noite de salvação. Que essa noite possa ser noite de decisão com Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nós não possamos ser como a igreja de Pérgamo, uma igreja em cima do muro, que queria agradar a todo mundo. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Nós não queremos ser igual ao mundo. Nós queremos ser sal e ser luz. E eu quero te pedir, meu Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor possa tocar no coração daqueles ouvintes que escutam essa palavra, seja aqui, seja no YouTube, e que o Senhor possa salvar, dar vida eterna. Nos abençoe em tudo, no nome de Jesus. Amém. Existe alguém aqui nessa noite que quer ter um encontro com Deus, que quer se reconciliar com Deus, que quer tomar decisão com Cristo Jesus? Se houver, o momento é esse. Amanhã pode ser muito tarde, né? O dia é hoje, a hora é agora. Não seja como a igreja de Pérgamo, não fique em cima do muro. Não queira agradar a dois senhores. Queira agradar a Deus. Queira agradar a Cristo Jesus. Se não, que Deus possa nos dar uma nova oportunidade. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre todo o povo espalhado sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Igreja, que Jesus te abençoe. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Nós vamos dar alguns avisos da semana e logo após você pode fazer uma oração silenciosa, né? E nós estaremos despedidos. Terça-feira a gente tem a escola de missões. Os homens, as mulheres, mensageiros, todas as escolas de missões se reúnem terça-feira de 7 horas aqui na igreja. Tá certo? Quarta-feira a gente tem culto de oração. Os irmãos, por favor, olhe lá no grupo que eu coloquei a escala dos dirigentes e dos pregadores do culto de oração. Dê uma olhada lá, tá certo? Quarta-feira, se seu nome estiver escalado. Se não tiver, você pode trocar com outra pessoa. No nosso sábado a gente vai ter o culto matutino. E todo sábado de manhã a gente está tendo o evangelismo aqui no bairro. De 8h30 a gente se reúne aqui na igreja e a gente sai para evangelizar, tá certo? Domingo tem a escola bíblica dominical, o culto da noite. Se alguém quiser, 1 hora antes dos cultos, de quarta-feira e de domingo, eu e a irmã Elizabeth estamos no gabinete, tá certo? Orando, lendo a Bíblia, aconselhando. Então, se alguém, pastor, precisamos de um aconselhamento, de uma palavra pastoral, sempre antes do culto, na quarta e no domingo, 1 hora antes a gente está aqui, tá certo? Para dar o gabinete. Aí você marque, fale com a gente, pastor, eu queria falar, queria me aconselhar, queria tirar uma dúvida da Bíblia, queria orar, queria pedir um conselho, enfim, tá certo?
Queria pedir aos irmãos também que orem pelos enfermos, né? A nossa igreja está com muitos enfermos, irmãos. Em casa, lembrem, ore pelos irmãos que estão enfermos. Muitos com gripe, né? Então, estejam orando, tá bom? Pode fazer uma oração silenciosa. Após a oração, que Deus lhe despeça em paz, lhe dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.